Em um passado distante, entrelaçado nas névoas da história japonesa, encontrava-se um venerável mosteiro, um santuário de sabedoria e paz cravado no seio de montanhas que tocam os céus. Nesse mesmo mosteiro, encontrava-se um jovem monge budista, conhecido por sua dedicação ardente e virtuosa aos antigos caminhos do Dharma. Vivia sob a tutela de um mestre zen, cuja fama de iluminação era cantada até mesmo pelos sussurros do vento entre as árvores de cerejeira. Dia após dia, o monge se entregava a uma rotina de orações e contemplações, buscando a simplicidade em suas ações, assim como buscava profundidade nas suas meditações. Ele não era apenas um estudante das Sagradas Escrituras. Ele era a personificação da humildade e a voz da serenidade em um mundo onde tais virtudes eram tesouros mais raros que o mais lustroso dos ouros. Suas mãos, embora jovens e sem as marcas do tempo que o mestre portava, carregavam a beleza da obra inacabada da vida, sempre ávidas por servir e renunciar, por aprender e compreender. Em sua resoluta busca por sabedoria, o jovem discípulo desvendava os mais complexos koans com a facilidade de uma brisa que desfaz a névoa matinal. Numa tarde anilada, salpicada pelo canto melódico dos pássaros e pelo calor amortecido do sol que descia sobre o vale, o mestre chamou o monge a seu aposento privativo, um lugar onde o ordinário não ousava pisar. O mestre entregou uma carta ao monge cuja superfície era tão sutil quanto o papiro e cujos selos simbolizavam o sagrado e o profético. Meu caro pupilo, falou o mestre com um timbre que carregava o peso de milênios de conhecimento. Nesta carta residem palavras que podem alterar o destino de muitos. Ela deve ser entregue ao grande mestre do templo em Kyoto. É uma jornada que testará o ímpeto de sua alma e a força de seu espírito. Com um entendimento que superava a necessidade de palavras, o monge aceitou a carta. Sua missão estava clara. Sem perder um único momento ao crepúsculo, ele fez os preparativos para sua jornada. E quando a alvorada rompeu, já estava a caminho, montado em seu cavalo leal, atravessando florestas e campos com a dedicação de um rio que busca o mar. Após muitos dias e noites, guiado pelas estrelas e pelo sol, enfrentando chuvas passageiras e o orvalho das manhãs, o monge encontrou o desafio que definiria sua jornada. Diante dele, estendia-se uma ponte estreita, o único caminho sobre um rio turbulento que roncava com as vozes das antigas águas. Mas não era o rio que impedia sua passagem. Era um samurai, um guerreiro marcado pelas batalhas, atormentado por um juramento sombrio, cuja honra o compelira a um destino sangrento, o duelo fatal com o 100º viajante que cruzasse seu caminho. Com a morte tão certa quanto a trajetória do sol no céu, o monge refletiu sobre as palavras de seu mestre. Firme em sua promessa de proteger a carta e entregar sua mensagem sagrada, ele implorou ao samurai, não por sua vida, mas pela clemência necessária para que cumprisse seu dever solene. O samurai, movido pelo respeito que o monge inspirava, permitiu sua passagem, mas alertou: voltes e enfrentar-me, pois um guerreiro honrado não pode desfazer um voto tão sagrado como o meu. E o monge, com a sabedoria de seu mestre queimando em seu coração como um fogo eterno, partiu para Kyoto, com a promessa de retornar ecoando em seus pensamentos. Ao chegar a Kyoto, o mestre da região saudou o monge com um respeito silencioso, pegando a carta com mãos que tremiam com a emoção de um destino a ser desvendado. Mas para o grande dilema que pesava sobre a mente do monge, o confronto final com o samurai, o mestre de Kyoto nada ofereceu além de um conselho enigmático, que falava de aceitação, de respeito à impermanência da vida e da dignidade, que vem com reconhecer o próprio fim. Com o coração mais pesado que sua espada, mas com um espírito iluminado pela clarividência do mestre, o monge retornou ao local da promessa feita. Diante do samurai, que aguardava sedento por cumprir seu próprio destino, o monge ergueu a lâmina não com a intenção de lutar, mas de aceitar o que estava além do controle humano. Naquele momento, perante a estatura sublime de um homem preparado para acolher o fim com serenidade,
O samurai reconheceu uma grandeza maior que a de qualquer guerreiro que ele já havia enfrentado ou ouvido falar. Então, com uma posse de humildade que nunca conheceu em sua vida de combate, o samurai ajoelhou-se diante do monge, implorando que lhe fosse ensinado o caminho que conduzia àquela paz que ele irradiava, aquela serenidade que se erguia acima da tempestade da existência. Tendo retornado ao mosteiro após sua árdua jornada, o monge encontrou seu mestre em meditação no jardim onde as flores da iluminação continuavam a florescer sob o olhar bondoso do sol. Ao perceber a presença do pupilo, o mestre lentamente abriu os olhos e um sorriso plácido ganhou forma em seu rosto. O monge, com a serenidade de uma lagoa ainda, relatou cada detalhe de sua aventura e o enigmático conselho do mestre em Kyoto. Mas o mais importante, compartilhou acerca da promessa cumprida ao samurai e a lição interiorizada que ultrapassou as fronteiras da expectativa e da compreensão. O mestre, cujos olhos brilhavam com o reflexo da verdade inominável, respondeu: "Meu jovem, as dificuldades não são mais que a fornalha que forja a essência de nossa alma. Quando aceitamos que os desafios surgirão no nosso caminho, libertamo-nos da surpresa e do desespero. É na quietude da mente que encontramos a claridade, e é dessa claridade que brotam soluções inconfundíveis." Continuando, disse o mestre: "Todo problema habita a mente, e é nesse vasto espaço interior que se encontram suas soluções. Controlar os turbilhões da mente é possuir a chave que abre todas as portas. Aquele que se conhece verdadeiramente não vive aprisionado ao passado, nem inquieto pelo futuro. Vive cada momento intensamente e encontra a felicidade na jornada. Assim como você, ao enfrentar o samurai, mostrou-se calmo e resoluto, também devemos cultivar tal silêncio e tal equilíbrio quando encaramos os labirintos da existência. Não devemos nos deixar enredar pelos fios da ansiedade e do medo, pois são eles que nos cegam e nos mantêm cativos." O mestre encerrou com um conselho final. Lembre-se de que a paciência, o equilíbrio e a serenidade constituem o tridente que vence as tempestades da vida. O samurai, diante de sua verdade e sua paz, não tinha outra escolha a não ser se curvar. E assim será com todos os problemas que virão. Eles se dobrarão perante a força de uma mente quieta, focada e iluminada pelo autoconhecimento. E sobre o autoconhecimento, o mestre acrescentou enquanto caminhavam juntos pelo jardim sob o céu, que acolhia os primeiros sinais das estrelas da noite: "Ele é a joia mais preciosa do tesouro humano. O autoconhecimento é o mapa para navegar os mares tempestuosos e para desvendar os mistérios mais complexos." Meu querido aluno, convido você e todos aqueles que desejam aprender mais sobre si mesmos e alcançar a iluminação, a seguir o caminho do autoconhecimento. Assim, o monge e o mestre continuaram a percorrer o caminho da sabedoria, partilhando conhecimentos e percebendo que cada problema, cada adversário, era nada mais do que uma sombra passageira diante da luz radiante, que é o autoconhecimento. Com essas palavras, o vídeo poderia concluir, marcando o timbre de profundidade e tranquilidade da mensagem entregue. E dessa maneira, sugiro que busquem o silêncio e a reflexão profunda, pois é ali que as respostas para suas tempestades interiores se revelariam, fazendo com que até as mais formidáveis adversidades se prostrem em quietude e respeito, reconhecendo a sabedoria e a paz que emana de dentro para fora.